Eu olhei para aquela mesa comprida, com a toalha de linho que eu mesma bordei há 30 anos, e o silêncio daquela sala parecia gritar nos meus ouvidos. Eram 15 lugares, 15 pratos de porcelana branca, 15 jogos de talheres de prata que eu poli com tanto carinho durante a tarde toda, 15 guardanapos dobrados impecavelmente. No centro da mesa, um peru enorme, dourado, recheado com aquela farofa de castanhas que o meu filho Rodrigo sempre disse que era a coisa preferida dele no mundo. O cheiro de alecrim e manteiga ainda pairava no ar, mas era um cheiro que agora me dava náuseas. Eu estava ali, sentada na cabeceira, com meu melhor vestido de seda azul, o relógio na parede marcando 10 da noite, e ninguém tinha aparecido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de atrasado, nenhum não vou conseguir ir. Nada. Só o barulho do vento batendo na janela, e o meu coração, que depois de 10 anos sendo pisoteado, finalmente tinha parado de doer para começar a agir. Aquele jantar era para ser o nosso recomeço. Depois de uma década sendo deixada de lado, eu achei que se eu fizesse um esforço monumental, se eu implorasse pela presença deles mais uma vez, as coisas voltariam a ser como eram quando o Antônio estava vivo. Meu nome é Helena Monteiro, tenho 73 anos, e naquela noite eu percebi que passei 10 anos mendigando migalhas de afeto de pessoas que eu mesma carreguei no colo. Eu fui uma viúva em luto, uma mãe esquecida, mas o que eles não sabiam é que eu nunca fui uma mulher boba. Por trás daquela senhora que sorria triste nas fotos de Facebook que eles postavam sem me convidar, existia alguém que guardava todos os segredos da nossa família. E naquela noite, enquanto eu servia uma taça de vinho para mim mesma e olhava para as 14 cadeiras vazias, eu decidi que a dona Helena que eles conheciam ia morrer junto com aquele jantar frio. Eu ia desaparecer e ia levar comigo cada centavo, cada lembrança e cada suporte que eles nem sabiam que ainda recebiam de mim. Mas antes de eu te contar como eu planejei a minha fuga e como eu dei o troco neles da forma mais elegante e devastadora possível, eu queria te pedir uma coisa. Se você já se sentiu invisível para as pessoas que você mais ama, ou se você gosta de histórias de mulheres que resolvem tomar as rédeas da própria vida, não deixa de se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Eu adoro saber quem são as mulheres que, como eu, estão aprendendo que nunca é tarde para começar de novo. Compartilha essa história com aquela sua amiga que também precisa de um empurrãozinho para se valorizar. Agora, deixa eu te levar de volta para onde tudo isso começou, porque para você entender o tamanho da minha decisão, você precisa entender o que eu e o Antônio construímos e o quanto eu sacrifiquei por aqueles 3. O Antônio e eu nos conhecemos na década de 70. Eu era uma moça cheia de sonhos, recém-formada em pedagogia, e ele era um rapaz que não tinha um centavo no bolso, mas tinha uma inteligência para negócios que eu nunca vi em ninguém. Nós começamos do absoluto zero. Eu me lembro de quando morávamos em um quartinho nos fundos da casa da mãe dele, dividindo um prato de comida para conseguir economizar para o primeiro terreno. Eu trabalhava em 2 escolas, de manhã e de noite, e o Antônio passava o dia inteiro em canteiros de obras, aprendendo sobre corretagem e desenvolvimento imobiliário. Nós éramos uma equipe. Eu cuidava das contas, eu organizava os contratos à luz de velas para não gastar energia, e ele ia para a rua vender. Foram anos de muito suor. Eu me lembro de cada calo nas minhas mãos de tanto carregar sacola de mercado para economizar o dinheiro do ônibus. Quando os nossos filhos chegaram, as coisas começaram a melhorar. Primeiro veio o Rodrigo, o nosso orgulho, sempre muito ambicioso. Depois a Patrícia, minha menina doce que amava dançar. E por último, o Bruno, o caçula que era o xodó do pai. Nós queríamos dar para eles tudo o que não tivemos. Eles estudaram nas melhores escolas, tiveram viagens para o exterior, carros quando fizeram 18 anos. O Antônio sempre dizia: Helena, eles não podem passar pelo que a gente passou. E eu concordava. Mas talvez esse tenha sido o nosso primeiro erro. Nós os protegemos tanto da dureza da vida que eles cresceram achando que o nosso esforço era obrigação e que o nosso amor era um recurso inesgotável que eles podiam usar e descartar quando bem entendessem. O Antônio prosperou muito. Ele abriu uma incorporadora que se tornou referência, mas nós nunca fomos de ostentar. Mantivemos a nossa casa de sempre, aquela casa grande, com jardim,
onde as crianças cresceram. Eu me aposentei como diretora de escola, mas continuei sendo o braço direito dele nos investimentos. Nós tínhamos propriedades, ações, participações em empresas que ninguém nem imaginava. Para os nossos filhos, nós éramos apenas confortáveis. Eles sabiam que tínhamos dinheiro, mas não tinham ideia da fortuna que o Antônio tinha acumulado e que eu, com o meu jeito meticuloso, ajudava a gerir. A nossa vida era perfeita até aquele domingo de sol, há 11 anos. O Antônio estava no jardim, cuidando das rosas dele, quando simplesmente caiu. Foi um infarto fulminante. Ele morreu ali, entre as flores que tanto amava, nos meus braços. O meu mundo desabou. Eu senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. No funeral, meus filhos foram impecáveis. Rodrigo segurou meu braço o tempo todo, Patrícia não saiu do meu lado com o lenço e o Bruno organizou todas as coroas de flores. Eles me prometeram: "Mãe, a gente nunca vai te deixar sozinha." O pai se foi, mas nós somos uma família unida. E por alguns meses, eu realmente acreditei. Eles vinham me ver todo final de semana. Traziam os netos, enchiam a casa de barulho, pediam para eu fazer aquele bolo de cenoura que eles amavam. Eu me sentia acolhida. Mas, devagarzinho, as coisas começaram a mudar. Foi como se o luto deles tivesse um prazo de validade e o meu fosse um fardo que eles não queriam mais carregar. No primeiro Natal sem o Antônio, eu preparei tudo. Decorei a casa inteira. Comprei presentes caros para todos. 2 dias antes, o Rodrigo ligou dizendo que a esposa, a Fabiana, queria passar com a família dela porque a mãe dela estava meio deprimida. Depois, a Patrícia disse que ia viajar com as amigas para o litoral. E o Bruno, o Bruno disse que ia trabalhar no plantão e que passaria em outra hora. Eu passei aquele primeiro Natal sentada no sofá, olhando para a árvore de Natal, piscando sozinha. Eu chorei tanto que achei que meus olhos iam secar, mas eu justificava. Eu dizia para mim mesma: "Helena, eles são jovens, eles têm a vida deles, você não pode ser um peso." Então eu comecei a me esforçar mais. Eu passei a ligar toda semana, eu mandava mensagens perguntando como os netos estavam. Eu fazia depósitos nas contas deles para ajudar com os mimos das crianças, sem que eles me pedissem. E eles aceitavam. Ah, como eles aceitavam! O dinheiro caía na conta e vinha um "Obrigado, mãe", por mensagem de áudio, mas o convite para o jantar nunca vinha. No segundo ano, a coisa ficou pior. Eu descobri pelo Facebook que a Patrícia tinha feito uma festa de aniversário enorme para a minha neta, a Bianca. Tinha buffet, decoração de luxo, todos os primos, até os vizinhos foram convidados. Eu não recebi nenhum telefonema. Quando eu liguei, 3 dias depois, tentando não parecer magoada, a Patrícia me disse: "Ai, mãe, foi uma correria. E você sabe como é. Você fica logo cansada com barulho. Achei que você ia preferir ficar sossegada na sua casa." Aquilo foi como uma facada. Eu tinha 63 anos na época. Eu era saudável. Eu amava ver meus netos correndo. Desde quando eu tinha me tornado essa velha frágil que não podia aguentar uma festa de criança? Eu comecei a perceber um padrão. Eles só me procuravam quando precisavam de algo. O Rodrigo me ligou uma vez desesperado porque os negócios dele não iam bem. Eu não pensei 2 vezes. Tirei uma aplicação pesada que eu tinha e cobri o rombo dele. Ele me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo e depois sumiu por 6 meses. A Patrícia precisou trocar de carro e estava curta de dinheiro. Eu dei o valor integral como um presente antecipado de aniversário. Ela me levou para almoçar uma única vez em um restaurante barulhento onde ela não parava de olhar o celular e depois nunca mais me chamou nem para um café. O tempo foi passando e o meu isolamento foi se tornando a regra. Eu via as fotos das viagens de família, os almoços de domingo na casa da Fabiana, os churrascos na casa do Bruno. Eles estavam todos lá, os 3 irmãos, os cônjuges, os filhos, e o lugar da vovó Helena estava sempre vazio. Às vezes, um vizinho me perguntava: "Dona Helena, não vi seus filhos por aqui no feriado. Está tudo bem?" E eu mentia. Eu mentia com um sorriso no rosto. Dizia que eles tinham me convidado, mas que eu estava com preguiça de viajar, ou que eu preferia o meu silêncio. Eu protegia a imagem deles, enquanto eles me apagavam da existência deles. O ápice da minha humilhação aconteceu no 4º ano de viúva. Eu sofri uma queda no banheiro no meio da noite.
Bati a cabeça e fiquei um tempo zonza, sem conseguir levantar. Quando finalmente consegui alcançar o celular, liguei para o Rodrigo. Ele não atendeu. Liguei para a Patrícia, deu caixa postal. Liguei para o Bruno e ele atendeu com uma voz irritada porque eu o tinha acordado às 2 da manhã. Mãe, eu tenho uma reunião cedo amanhã. Você não pode chamar um táxi ou ligar para a vizinha? Tenho certeza de que não foi nada grave. Você sempre aumenta as coisas. Eu desliguei o telefone e sozinha, com o sangue escorrendo pela testa, eu mesma limpei o ferimento e esperei o dia amanhecer. No dia seguinte, nenhum deles ligou para saber se eu estava viva. Foi ali que eu comecei a conversar com o retrato do Antônio. Eu pedia desculpas para ele. Antônio, meu amor, onde foi que nós erramos? Nós demos tudo para eles e agora eu sou invisível. Eu passava os dias naquela casa enorme que antes vivia cheia de vida, cuidando das plantas e ouvindo o tic-tac do relógio. Eu comecei a notar que as únicas pessoas que realmente falavam comigo eram o Dr. Ricardo, que era o advogado e amigo de longa data do Antônio, e a dona Zuleide, minha vizinha de muro que já tinha percebido tudo o que estava acontecendo. A dona Zuleide é uma mulher de fibra. Ela também é viúva e tem 2 filhos que moram no exterior. Ela vinha tomar café comigo e via os pratos que eu deixava preparados, caso alguém aparecesse. Um dia ela pegou na minha mão e disse: Helena, para de cozinhar para fantasmas. Eles não vêm. E quanto mais você se humilha, mais eles se sentem no direito de te ignorar. Você é uma mulher poderosa, tem uma vida inteira pela frente e está morrendo em vida, esperando por quem já te esqueceu. Aquilo doeu, mas foi a semente que precisava ser plantada. Mas o ser humano tem uma mania feia de ter esperança, não é? Eu continuei tentando. No 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, as desculpas deles foram ficando cada vez mais esfarrapadas. Mãe, a escola das crianças está muito puxada. Mãe, o trabalho está uma loucura. Mãe, vamos marcar um dia. E esse dia nunca chegava. Eu mandava presentes de aniversário caros pelo correio e recebia um "Valeu, vó" por WhatsApp. Eu via meus netos crescendo por fotos de redes sociais. O meu neto mais velho, o filho do Rodrigo, entrou na faculdade de engenharia. E eu só soube porque li no jornal local a lista dos aprovados. Eu chorei de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Liguei para parabenizar e o Rodrigo disse: esqueci de te avisar, foi correria. O ano 10 foi o divisor de águas. Era o aniversário de 10 anos da morte do Antônio e eu queria fazer algo especial. Eu liguei para os 3 com 3 meses de antecedência. Eu disse: Meus filhos, faz 10 anos que o pai de vocês se foi. Eu quero fazer um jantar de família, só nós. Quero que vocês tragam os netos. Vou contratar uma equipe para ajudar. Vou fazer tudo o que vocês gostam. Por favor, guardem essa data. Todos eles confirmaram. Rodrigo disse que estaria lá. Patrícia disse que ia desmarcar um compromisso. Bruno disse que não perderia por nada. Eu gastei uma pequena fortuna. Comprei as melhores carnes, os melhores vinhos, flores frescas. Contratei até um fotógrafo para registrar o momento, porque eu achei que finalmente teríamos uma foto de família nova para colocar na estante. Eu passei o dia me arrumando. Fui ao salão, fiz o cabelo, as unhas. Eu queria que eles vissem que eu estava bem, que eu ainda era a mãe deles. Às 7 da noite, tudo estava pronto. O fotógrafo chegou, a equipe de garçons que eu contratei estava a postos. Às 8, ninguém tinha chegado. Às 8h30, eu comecei a ligar. O primeiro foi o Rodrigo. Ele atendeu com barulho de restaurante ao fundo. Mãe? Puxa, esqueci completamente. A Fabiana marcou um jantar com uns clientes importantes e eu tive que vir. Você entende, né? É o meu futuro em jogo. Eu nem respondi. Só desliguei. Liguei para a Patrícia. Ai, mãezinha, a Bianca teve uma febre do nada. Tive que levar no pronto-socorro. Não vou conseguir ir. Eu sabia que era mentira. Eu tinha acabado de ver um story dela no Instagram em um coquetel de inauguração de uma loja de roupas. E o Bruno? O Bruno nem atendeu. Mandou uma mensagem automática dizendo: ocupado, ligo depois. Eu dispensei os garçons. Paguei o fotógrafo e pedi para ele ir embora. Fiquei ali, sozinha, naquela mesa para 15 pessoas. Eu olhei para o lugar vazio do Antônio e pela primeira vez em 10 anos, eu não chorei. Eu senti um frio percorrendo a minha espinha, uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Eu olhei para toda aquela comida, para aquela casa impecável,
e percebi que eu estava sendo a carcereira da minha própria prisão. Eu estava presa a uma memória de família que não existia mais. Eles não eram as crianças que eu criei. Eles eram adultos egoístas que me viam apenas como um móvel velho naquela casa de Connecticut. Eu comi um pedaço do peru, bebi minha taça de vinho e, enquanto o relógio batia as badaladas da meia-noite, eu peguei um bloco de notas e comecei a escrever. Não era uma carta de suicídio, longe disso. Era o meu plano de libertação. Eu listei todas as contas que eu pagava para eles sem que soubessem. O seguro-saúde que o Bruno ainda usava e que estava no meu débito automático. A prestação do carro da Patrícia que eu tinha assumido discretamente através de uma conta que o Antônio deixou. A manutenção da casa de praia que o Rodrigo usava com os amigos e que eu pagava os funcionários e os impostos. Eu decidi. A partir de amanhã, a fonte ia secar. Naquela mesma madrugada, eu não consegui dormir. Eu comecei a abrir as gavetas do escritório do Antônio. Ele sempre foi um homem de guardar tudo. Eu achei documentos que nem eu lembrava que existiam. Tinha uma escritura de um terreno em uma área que hoje era o centro financeiro da cidade. Tinha certificados de ações de empresas de tecnologia que ele comprou quando ninguém dava nada por elas. Eu fiz as contas por cima e percebi que eu não era apenas confortável. Eu era uma mulher multimilionária. E meus filhos não faziam a menor ideia da magnitude disso, porque eles nunca pararam para conversar comigo sobre nada que não fosse o próprio umbigo deles. Quando o sol começou a nascer naquela manhã de sexta-feira, eu já tinha tomado a minha decisão. Eu ia vender tudo. Eu ia fechar aquela casa, ia me desfazer das memórias que me machucavam e ia começar uma vida onde ninguém me conhecesse como a viúva do Antônio ou a mãe esquecida. Eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Ricardo. Ele atendeu com a voz sonolenta, mas quando ouviu o meu tom de voz, ele despertou na hora. Helena, aconteceu alguma coisa? E eu respondi. Aconteceu, Ricardo. Eu finalmente acordei. Preciso de você no meu escritório às 9 da manhã. Vamos fazer uma limpa na minha vida. O Dr. Ricardo chegou pontualmente. Ele sentou na minha frente e eu contei tudo. Contei sobre o jantar, sobre os 10 anos de silêncio, sobre a queda no banheiro. Ele ficou chocado. Ele conhecia o Antônio, ele sabia o quanto nós tínhamos trabalhado. Helena, você tem certeza disso? É uma mudança radical. Eu olhei nos olhos dele e disse, Ricardo, eu passei 10 anos esperando eles voltarem. Eles não vão voltar. Agora é a minha vez de ir embora. Eu quero vender esta casa. Quero liquidar todos os ativos que me ligam a este estado e quero transferir tudo para contas que só eu tenha acesso. E o mais importante, quero que você encerre todos os auxílios financeiros que eu presto aos meus filhos, hoje mesmo. Ele começou a trabalhar nos papéis. Eu passei as semanas seguintes em uma espécie de transe produtivo. Eu comecei a selecionar o que eu ia levar. Eu não queria muito. Levaria as fotos do Antônio, minhas joias pessoais, alguns livros e o meu computador. O resto, eu ia doar ou vender junto com a casa. Eu contratei uma empresa de mudanças para levar o que era importante para um depósito secreto. Enquanto isso, meus filhos continuavam no mundo deles. O Rodrigo me mandou uma mensagem perguntando se eu podia adiantar o presente de Natal dos netos porque ele queria levá-los para esquiar. Eu não respondi. A Patrícia ligou perguntando se eu tinha o contato do jardineiro, porque o dela tinha faltado. Eu ignorei. O silêncio que eles me deram por 10 anos, eu comecei a devolver. E sabe o que é o mais engraçado? Eles nem notaram. Eles estavam tão acostumados com a minha disponibilidade eterna que acharam que eu apenas estava ocupada com as coisas de velha. A venda da casa foi rápida. Um imóvel daquele porte, em um bairro tão nobre, atraiu investidores na hora. Eu vendi por $2,5 milhões para um casal jovem que estava começando a vida. Eu desejei, do fundo do meu coração, que eles fossem mais felizes ali do que eu fui nos últimos anos. No dia em que assinei a escritura, eu senti um peso saindo dos meus ombros. O dinheiro caiu na conta e eu vi os números subindo de uma forma que me dava uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Eu não contei para os meus filhos que a casa tinha sido vendida até o último momento. Eu esperei até faltar uma semana para a entrega das chaves. Eu enviei um e-mail grupal. Foi curto e seco. Queridos filhos, estou vendendo a casa e me mudando. Se vocês quiserem alguma coisa que ficou aqui, algum objeto de infância ou lembrança,
Vocês têm até sexta-feira para vir buscar. Depois disso, tudo será doado. Um beijo, Helena. A reação foi imediata. O Rodrigo ligou em 5 minutos. Mãe, que história é essa? Vender a casa? Aquela casa é a nossa herança. Onde você vai morar? Você enlouqueceu? A Patrícia veio em seguida, chorando por áudio. Mãe, você não pode fazer isso com a gente. Meus filhos amam passar o Natal aí. Eu quase ri quando ouvi aquilo. Eles amavam passar o Natal ali? Eles não pisavam naquela casa no Natal há anos. O Bruno mandou uma mensagem curta. Quanto você conseguiu na venda? Eu não atendi às ligações. Eu apenas respondi por mensagem. A decisão está tomada. Venham buscar o que quiserem até sexta. Na sexta-feira, eu fiquei esperando. Sabe quantos apareceram? Nenhum. Eles acharam que eu estava fazendo charme, que era um blefe de uma velha carente querendo atenção. Eles acharam que, se não fossem, eu desistiria da ideia para não perdê-los. Mal sabiam eles que eu já os tinha perdido há muito tempo. Na manhã de sábado, o caminhão da caridade chegou e levou tudo. Os móveis caros, a louça de 15 lugares, as camas de hóspedes que nunca foram usadas. Eu entreguei as chaves para o novo proprietário, entrei no meu carro e dirigi até o aeroporto. Eu não tinha um endereço fixo ainda, mas eu tinha um destino, Charleston, na Carolina do Sul. Foi onde eu e o Antônio passamos nossa lua de mel. Eu queria sentir o cheiro do mar, queria caminhar nas ruas de paralelepípedos e queria ser apenas a Helena. Não a mãe, não a avó, não a viúva, apenas a Helena. Quando o avião decolou, eu olhei pela janela e vi as luzes da cidade ficando para trás. Eu senti uma paz que eu não sentia há décadas. Eu troquei o meu chip de celular assim que pousei. O Dr. Ricardo era o único que tinha o meu novo contato. Eu dei ordens expressas a ele. Não dê o meu endereço para ninguém. Se eles precisarem de algo, que mandem um e-mail para você e você me repassa. O primeiro mês em Charleston foi um sonho. Eu aluguei uma suíte em um hotel histórico diante do porto. Eu acordava cedo, tomava meu café olhando os barcos e depois saía para caminhar. Eu comecei a frequentar uma galeria de arte e, para minha surpresa, fiz amizade com a dona, uma mulher da minha idade chamada Marta. A Marta me apresentou ao seu círculo de amigas, mulheres vibrantes que viajavam, que liam, que tinham vidas ricas. Pela primeira vez em 10 anos, eu não era a coitadinha. Eu era uma mulher interessante, com histórias para contar e dinheiro para aproveitar. Eu comprei um apartamento lindo, com vista para o mar. Decorei do meu jeito, com cores claras, muitas plantas e muita luz. Eu comecei a pintar. Descobri que tinha um talento escondido para aquarelas. Eu passava as tardes no meu ateliê, ouvindo música clássica, e às vezes eu esquecia completamente que tinha 3 filhos em Connecticut. A dor do abandono estava sendo substituída pela alegria da descoberta. Eu estava vivendo a juventude que eu não tive, porque estava ocupada demais construindo o futuro dos outros. Mas a vida tem um jeito curioso de cobrar as contas, não é? E a conta dos meus filhos começou a chegar cerca de 6 meses depois que eu desapareci. Sem o meu suporte financeiro silencioso, a vida perfeita que eles ostentavam começou a rachar. O Dr. Ricardo me mantinha informada. Ele me ligou um dia, rindo baixo. Helena, você não acredita. O Rodrigo veio aqui no escritório furioso. O seguro-saúde dele e da família foi cancelado por falta de pagamento e ele descobriu que era você quem pagava há anos. Ele está tendo que arcar com uma fortuna por mês agora. Eu dei um gole no meu chá e sorri. É o começo, Ricardo. O que mais? A Patrícia está em pânico porque a financeira do carro ligou cobrando as 3 últimas parcelas. Ela achava que o dinheiro saía de um fundo do pai, mas agora descobriu que era você quem cobria o rombo. E o Bruno? Bem, o Bruno perdeu o emprego e está pedindo para eu te localizar porque ele precisa de um empréstimo. Eu senti uma pontada de pena, mas ela passou rápido. Eu me lembrei da queda no banheiro. Me lembrei do peru frio na mesa de 15 lugares. Me lembrei das fotos de Facebook onde eu não existia. Diga a eles que eu não estou disponível para empréstimos, Ricardo. Diga que eu estou em um retiro espiritual e que não posso ser incomodada. 1 ano se passou. 1 ano de paz absoluta. Eu já tinha viajado para a Itália, tinha feito um cruzeiro pelas ilhas gregas e minha pele estava radiante. Eu parecia 10 anos mais jovem. Minhas amigas em Charleston diziam que eu era a alma das festas. Eu estava feliz.
realmente feliz. Até que, numa manhã de terça-feira, eu recebi um e-mail do Ricardo com o assunto. Eles descobriram. Meus filhos, em sua ganância, tinham contratado um investigador particular. Eles não estavam preocupados com a minha saúde. Eles estavam preocupados com o patrimônio. Eles descobriram que eu tinha vendido não só a casa, mas várias outras propriedades que estavam no meu nome. Eles descobriram que a fortuna do pai deles era muito maior do que eles imaginavam e que eu tinha o controle total sobre tudo. O e-mail do Ricardo dizia: Helena, eles estão desesperados. O Rodrigo está com processos nas costas. A Patrícia está se divorciando e quer saber da parte dela na herança. E o Bruno está morando de aluguel em um lugar minúsculo. Eles estão vindo para Charleston. O investigador conseguiu o endereço do seu prédio. Sinto muito. Eu fiz o que pude para esconder. Eu li o e-mail calmamente. Eu sabia que esse dia chegaria. Mas eu não era mais a mesma mulher que chorava diante de pratos vazios. Eu me levantei, fui até o espelho, arrumei o meu colar de pérolas e disse para o meu reflexo: deixe que venham. Eles querem a Dona Helena? Eles vão encontrar a Dona Helena, mas não a que eles esperam. Eu desci até a portaria do meu prédio. O condomínio era de altíssimo nível, com segurança armada e recepção blindada. Eu deixei um aviso claro. Se 3 pessoas chamadas Rodrigo, Patrícia e Bruno aparecerem aqui, não permitam a entrada. Digam que eu os receberei amanhã, às 2 da tarde, na sala de reuniões do hotel onde eu fiquei quando cheguei. E avisem que eu estarei acompanhada do meu advogado. Eu queria que eles sentissem o peso da minha nova realidade. Eu queria que eles vissem que eu não estava escondida em um buraco, mas vivendo uma vida que eles nunca poderiam alcançar sem o meu dinheiro. Naquela noite, eu dormi como um anjo. Eu não tinha medo. Eu tinha justiça. No dia seguinte, eu cheguei ao hotel 5 minutos antes do horário. O Dr. Ricardo já estava lá, com uma pasta cheia de documentos. Nós nos sentamos na cabeceira da mesa de mármore. Às 2 em ponto, a porta se abriu. Rodrigo entrou primeiro, com um terno que parecia um pouco desgastado. Patrícia veio em seguida, com os olhos inchados, e o Bruno entrou por último, olhando para o chão. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Eles me olharam, e o choque foi visível. Eles esperavam encontrar uma velha definhando de saudade, talvez um pouco confusa. Em vez disso, eles viram uma mulher elegante, segura, com um brilho nos olhos que eles nunca tinham visto. Oi, mãe, disse o Rodrigo, tentando forçar um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente te encontramos. Por que você fez isso? Por que fugiu da gente? Eu olhei para ele calmamente e respondi com uma voz firme que ecoou na sala. Eu não fugi de vocês, Rodrigo. Eu apenas parei de correr atrás. Há uma diferença muito grande entre as duas coisas. Patrícia tentou se aproximar, as mãos trêmulas buscando a minha, mas eu as mantive cruzadas sobre a mesa, com a postura de quem não precisava mais de um apoio que nunca vinha. Ela começou a falar sobre como a vida estava difícil, sobre como o divórcio estava sendo um processo traumático e como as crianças sentiam a minha falta. Aquilo me deu um gosto amargo na boca. Eu olhei bem para ela e me lembrei de 2 anos atrás, quando eu liguei para contar que estava com uma pneumonia forte e ela me disse que não podia me visitar porque estava organizando uma viagem para a Disney com as amigas. Agora, as crianças sentiam minha falta? Agora que o carro dela estava sendo guinchado e que ela não tinha mais o fundo de reserva que eu alimentava em silêncio? O Rodrigo, sempre o mais impetuoso, bateu com a mão na mesa. Ele disse que o que eu estava fazendo era ilegal, que eu não podia simplesmente sumir com o patrimônio que o pai dele tinha construído. Ele falou em abuso financeiro contra idosos. Disse que eu devia estar sendo manipulada pelo Ricardo ou por algum aproveitador que conheci no Sul. Eu deixei que ele falasse. Deixei que ele despejasse toda aquela arrogância que ele usava para esconder a própria incompetência nos negócios. Quando ele finalmente parou, ofegante, eu olhei para o Ricardo, que apenas deu um sorriso discreto e abriu a pasta. Eu comecei a falar, com a calma de quem já tinha passado pelo inferno e não tinha mais medo do fogo. Eu disse que, durante 10 anos, eu fui a guardiã deles. Eu contei, um por um, todos os feriados que passei sozinha. Falei do Natal em que comprei os carrinhos elétricos para os netos e que ficaram pegando poeira no meu sótão até o dia em que doei tudo para um orfanato porque ninguém veio buscar. Falei do dia em que eu tive aquela queda no banheiro e o Bruno, que estava ali sentado me olhando agora,
Me disse que eu aumentava as coisas e desligou na minha cara para voltar a dormir. Eu fiz questão de detalhar as finanças porque era a única coisa que realmente os movia. Eu disse ao Rodrigo que a incorporadora dele só não tinha falido 3 anos antes, porque eu injetei quase R$500 mil através de um fundo de investimento fantasma que o Ricardo criou para mim. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Ele achava que tinha se salvado sozinho, por puro mérito. Eu contei para a Patrícia que a reforma da cozinha dela, que ela tanto ostentou nas redes sociais, foi paga com os dividendos de umas ações que o Antônio deixou, e que eu, por livre vontade, transferi para a conta do empreiteiro em nome de um doador anônimo. O choque na sala era quase palpável. Eles perceberam, naquele momento, que a mãe que eles ignoravam era a mesma pessoa que mantinha o castelo de cartas deles em pé. Eles achavam que eu era uma senhora solitária, que só servia para fazer bolo de cenoura. Mas descobriram que eu era a CEO da vida deles, e a notícia pior ainda estava por vir. Eu sinalizei para o Ricardo, que entregou a cada um deles um envelope pardo. Dentro não tinha dinheiro. Tinha o encerramento formal de todas as contas conjuntas, o cancelamento de todos os seguros e a notificação de que eu não tinha mais nenhuma obrigação financeira com eles. Eu disse a eles que o dinheiro que o pai deles deixou era meu, pela lei e pelo amor. O Antônio e eu tínhamos um pacto. O que fosse construído era para o nosso conforto primeiro, e para eles se eles soubessem honrar o que recebiam. Eu disse que se eles queriam a herança, eles teriam que esperar eu morrer. Mas eu também avisei que do jeito que eu estava cuidando da minha saúde em Charleston, bebendo meus vinhos, fazendo minhas caminhadas e vivendo sem o estresse de ser desprezada, eu pretendia viver pelo menos mais 30 anos, e que se eles continuassem com aquele comportamento, eu tinha o direito legal de gastar até o último centavo ou doar tudo para instituições de caridade. O Bruno começou a chorar. Não era o choro de arrependimento. Era o choro da criança que percebe que o brinquedo que ela quebrou não vai ser consertado pelo pai. Ele disse que estava morando em um lugar horrível, que não tinha dinheiro para o aluguel do próximo mês. Eu olhei para o meu filho caçula, o meu pequeno Bruno, e senti uma dor fina no peito. Mas logo me lembrei de quando ele passou o Réveillon no Rio de Janeiro, postando fotos em iates, enquanto eu passava a virada de ano assistindo aos fogos pela televisão, com o cachorro da vizinha como única companhia. Eu disse a ele que ele era um homem de 35 anos, saudável e formado, que se ele não tinha dinheiro para o aluguel, talvez devesse trabalhar mais ou gastar menos. A mamãe não era mais o banco dele. A Patrícia tentou uma última cartada. Ela apelou para o lado emocional, mas do jeito errado. Ela disse: "Mãe, você não sente saudade dos seus netos? Eles perguntam de você." Eu olhei bem nos olhos dela e disse: "Patrícia, não minta. Se eles perguntassem, eles teriam mandado uma mensagem. Eles têm celular. Eu vi as fotos deles no shopping, em festas, com os primos do outro lado da família. Eles não sentem saudade porque você os ensinou que eu não era importante. Você os ensinou que a avó Helena era apenas um lugar onde se deixava as crianças quando vocês não tinham babá. E eu cansei de ser o plano B de vocês." A reunião terminou de uma forma amarga. O Rodrigo saiu sem se despedir, bufando, ameaçando entrar na justiça com qualquer tese absurda que o advogado dele pudesse inventar. A Patrícia saiu chorando, dizendo que eu tinha me tornado uma mulher gelada e egoísta. O Bruno ficou por último, me olhando como se não me reconhecesse. Eu apenas disse a ele: "Eu te amo, meu filho, mas eu amo a minha dignidade mais." Quando eles saíram, eu me recostei na cadeira e respirei fundo. O Ricardo me perguntou se eu estava bem. Eu disse que nunca estive melhor. Eu tinha tirado as vendas dos olhos deles e as minhas também. Eu voltei para o meu apartamento em Charleston e naquela noite eu não precisei falar com o retrato do Antônio. Eu senti que ele estava ali, do meu lado, orgulhoso da mulher que eu tinha me tornado. Eu não era mais a sombra dele. Eu era a Helena em toda a sua plenitude. Nos meses seguintes, a minha vida seguiu um ritmo maravilhoso. Eu entrei para um grupo de voluntariado que ajudava mulheres idosas que tinham sido vítimas de abandono familiar. Ver a realidade daquelas mulheres, muitas delas sem um centavo no bolso, me fez perceber o quanto eu era privilegiada e o quanto eu podia usar a minha força para ajudar quem não tinha as mesmas ferramentas que eu. Eu comecei a patrocinar um projeto de alfabetização de adultos.
Ver um homem de 60 anos lendo a primeira palavra foi mais gratificante do que qualquer jantar de família que eu tentei organizar nos últimos 10 anos. Mas a paz é algo que você constrói um tijolo por dia. Eu recebia e-mails ocasionais. O Rodrigo tentou mesmo me processar, mas o juiz nem sequer aceitou a causa. Ele não tinha base nenhuma. O Ricardo me contou que os negócios dele estavam indo de mal a pior e que ele tinha tido que vender o carro de luxo para pagar os funcionários. Eu senti um aperto no coração, mas não movi um dedo. Às vezes, o amor de mãe também significa deixar o filho enfrentar as consequências das próprias escolhas. Se eu o salvasse de novo, eu estaria mantendo o ciclo de dependência e arrogância. A Patrícia parou de me mandar e-mails pedindo dinheiro e começou a mandar e-mails com fotos dos netos. Mas eram fotos vazias, sem legenda, quase como uma tentativa de me atrair pelo ponto fraco. Eu via as fotos, salvava no meu computador, mas não respondia. Eu não queria um relacionamento baseado em fotos de WhatsApp. Eu queria respeito. Eu queria que eles entendessem que eu era um ser humano, não uma ferramenta de conveniência. Um dia, eu estava pintando no meu ateliê quando a Marta, minha amiga da galeria, chegou com uma notícia. Ela tinha conhecido um senhor, um arquiteto aposentado que tinha acabado de se mudar para a cidade e achava que nós tínhamos muito em comum. Eu ri, disse que não tinha idade para essas coisas, mas a Marta insistiu. Helena, você está na sua melhor fase, deixa de bobagem. Eu aceitei o convite para um café. O nome dele era Joaquim. Ele era um homem gentil, com olhos que sorriam e uma conversa que fluía sem esforço. Ele também tinha tido as suas perdas, também tinha tido conflitos com a família, mas ele tinha uma leveza que me encantou. Nós começamos a sair, íamos ao teatro, passeávamos pelo porto, conversávamos por horas sobre arquitetura, sobre viagens, sobre os livros que estávamos lendo. Com o Joaquim, eu não era a mãe de alguém ou a viúva de alguém. Eu era apenas a Helena. E foi com ele que eu aprendi que o amor na maturidade é mais calmo, mais profundo e muito mais livre. Nós não precisávamos de promessas de para sempre, porque nós sabíamos o valor do hoje. Enquanto isso, a poeira lá em Connecticut estava baixando, mas de uma forma triste. O Dr. Ricardo me informou que a casa da praia, que era o último reduto de lazer deles, teve que ser vendida. O Rodrigo tentou contestar a venda, dizendo que ele tinha direito a uma parte, mas como o imóvel estava no meu nome e no do Antônio com cláusula de usufruto vitalício e total para o cônjuge sobrevivente, ele não pôde fazer nada. O dinheiro daquela venda eu decidi que não ficaria comigo. Eu criei 3 fundos de educação para os meus 8 netos, mas com uma regra muito clara. Os pais deles, Rodrigo, Patrícia e Bruno, não poderiam tocar em um único centavo. O dinheiro só seria liberado quando cada neto fizesse 21 anos, para ser usado estritamente em educação ou na compra do primeiro imóvel. Eu queria garantir o futuro da terceira geração, mas sem passar pelas mãos gananciosas da segunda. Quando eles souberam disso, ficaram furiosos. Mas dessa vez, eles nem tiveram coragem de vir até mim. Eles sabiam que a porta estava fechada para manipulações. A minha vida em Charleston era completa. Eu tinha minhas amigas, tinha o Joaquim, tinha minha arte e tinha, finalmente, a minha verdade. Eu olhava para trás e via aquela Helena de 10 anos atrás como uma estranha. Como eu pude me anular tanto? Como eu pude permitir que o silêncio de outras pessoas determinasse o meu valor? Eu percebi que a gente ensina às pessoas como elas devem nos tratar. E eu tinha ensinado meus filhos que eu aceitava qualquer migalha. Quando eu mudei a lição, o mundo ao meu redor mudou também. Mas eu não sou de pedra. Eu sentia falta do cheiro do café na cozinha de Connecticut quando os meninos eram pequenos. Eu sentia falta das risadas do Antônio. Mas essas memórias agora eram como um filme que eu assistia com carinho, mas que já tinha acabado. Eu não tentava mais entrar na tela e mudar o final. O final foi o que teve que ser. No segundo ano em Charleston, eu recebi uma carta física. Não era um e-mail, não era uma mensagem de advogado. Era uma carta escrita à mão, num papel simples. Era do Bruno? Ele não pedia dinheiro. Ele não falava de herança. Ele apenas dizia: Mãe, eu consegui um emprego numa loja de materiais de construção. É pesado, eu ganho pouco, mas pela primeira vez eu estou pagando as minhas contas. Eu sinto vergonha de como eu te tratei.
Eu não quero dinheiro, eu só queria saber se um dia eu posso ir aí te dar um abraço e te apresentar a mulher que está do meu lado agora. Ela é uma pessoa simples, mas ela me ensinou o que é esforço. Eu sinto sua falta, não da sua conta bancária, mas do seu abraço. Eu li aquela carta sentada na minha varanda, com o vento do mar batendo no meu rosto. Eu chorei. Dessa vez, eram lágrimas de um tipo diferente. Eram lágrimas de esperança. Talvez, em meio a todo aquele caos, um deles tivesse realmente acordado. Eu não respondi de imediato. Eu precisava de tempo, mas eu guardei a carta na minha gaveta de coisas preciosas, ao lado das fotos do Antônio. A vida continuou. Eu e o Joaquim decidimos fazer uma viagem longa pela América do Sul. Eu queria conhecer o Peru, queria ver Machu Picchu, queria sentir a energia daquelas montanhas. Foi uma viagem transformadora. Subir aquelas escadarias, sentir o ar rarefeito, ver a imensidão do mundo. Tudo aquilo me fez sentir o quanto eu era pequena e, ao mesmo tempo, o quanto a minha vida era grandiosa. Eu tirei fotos lindas, pintei aquarelas das montanhas e, pela primeira vez, eu postei no meu próprio perfil social. Eu não estava mais escondida. Quando voltamos de viagem, o Ricardo me deu uma notícia que me pegou de surpresa. O Rodrigo tinha declarado falência pessoal. A incorporadora tinha fechado as portas e ele estava sendo processado por vários clientes. Ele estava morando de favor na casa da sogra, a Fabiana, que, pelo que eu sabia, nunca tinha gostado muito dele. Foi um choque, mas eu mantive a minha promessa de não intervir financeiramente. O que eu fiz foi pedir para o Ricardo monitorar a situação dos meus netos. Se faltasse comida ou escola para eles, eu interviria, mas não para salvar o Rodrigo da própria arrogância. A Patrícia, por outro lado, parecia estar tentando se encontrar. Ela começou a trabalhar como corretora de imóveis. Ela tinha o talento do pai para as vendas, só faltava a humildade. O Ricardo me disse que ela estava sendo uma das melhores da agência onde trabalhava. Eu fiquei orgulhosa, em silêncio. Eu percebi que, ao retirar o meu suporte, eu dei a eles a chance de se tornarem adultos de verdade. Eles estavam sofrendo, sim, mas era o sofrimento do crescimento. Era o que o Antônio e eu deveríamos ter deixado eles passarem muito tempo atrás. Minha rotina em Charleston agora incluía aulas de História da Arte na universidade local. Eu era a aluna mais velha da turma, e os jovens me adoravam. Eles me chamavam para o café depois da aula. Queriam ouvir minhas histórias sobre como era a vida antes da internet, e eu me sentia revigorada por aquela energia. Eu descobri que a idade é um estado de espírito e que a minha mente nunca esteve tão jovem. O Joaquim se tornou meu companheiro de vida. Nós não morávamos juntos, cada um tinha seu espaço, mas passávamos a maior parte do tempo um na casa do outro. Era a configuração perfeita. Nós respeitávamos a individualidade um do outro, mas compartilhávamos os melhores momentos. Ele me ensinou a apreciar os detalhes pequenos. O jeito que a luz bate na parede às 4 da tarde, o gosto de um vinho novo, o silêncio compartilhado durante uma leitura. Mas o destino ainda tinha uma peça para pregar. No final do meu 3º ano em Charleston, eu recebi um telefonema do Ricardo com uma voz séria. Helena, a Patrícia sofreu um acidente de carro. É grave. Ela está no hospital e os médicos disseram que ela vai precisar de uma cirurgia de emergência na coluna. O meu mundo parou por um segundo. Toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a distância, tudo aquilo sumiu e deu lugar ao instinto primordial de mãe. Eu não pensei no dinheiro, não pensei nos feriados esquecidos. Eu só pensei na minha menina. Eu estou indo para lá, Ricardo. Prepare tudo. Eu quero os melhores médicos, quero a melhor equipe, não importa o custo. Eu liguei para o Joaquim, expliquei a situação e ele, sem hesitar, disse: Eu vou com você. Nós pegamos o primeiro voo para Connecticut. Voltar para aquele estado foi estranho. O ar parecia mais pesado, carregado de memórias, mas eu estava focada. Quando cheguei ao hospital, encontrei o Rodrigo e o Bruno na sala de espera. O Rodrigo estava abatido, envelhecido. O Bruno estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando eles me viram, houve um momento de hesitação. Eu não disse nada, apenas abri os braços e o Bruno correu para me abraçar. O Rodrigo ficou ali, no canto, mas eu estendi a mão para ele e ele veio, desabando no meu ombro. Ali, naquele corredor de hospital, nós não éramos a mãe rica e os filhos ingratos. Nós éramos apenas uma família diante da fragilidade da vida. Eu assumi o comando.
Falei com os médicos, garanti que a Patrícia tivesse o melhor tratamento possível e fiquei ali, sentada naquelas cadeiras desconfortáveis, por 48 horas seguidas. A cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação seria longa e dolorosa. A Patrícia ficaria meses sem poder andar direito, precisaria de fisioterapia intensiva e de cuidados constantes, e foi aí que o verdadeiro teste começou. O Rodrigo não tinha dinheiro para pagar os tratamentos, o Bruno também não. E a Patrícia, com o divórcio e os problemas financeiros, estava praticamente na miséria. Eu olhei para aquela situação e tomei uma decisão. Eu não ia dar o dinheiro para eles. Eu ia comprar uma casa térrea, adaptada, perto do hospital, e contrataria uma equipe de enfermeiras e fisioterapeutas. Mas com uma condição: o Rodrigo e o Bruno teriam que se revezar para cuidar da irmã. Eles teriam que estar presentes, eles teriam que aprender na marra o que significava o apoio familiar que eles tanto pregaram no funeral do pai e que esqueceram depois. Eu ficaria em Connecticut por um tempo, supervisionando tudo. O Joaquim voltou para Charleston, mas me ligava todos os dias, me dando forças, e assim começou um novo capítulo. Passar os dias cuidando da Patrícia, vendo o Rodrigo ter que trocar curativos e o Bruno tendo que ajudar nos exercícios de fisioterapia, foi uma experiência catártica. No começo, eles reclamavam. Eles diziam que tinham suas vidas, seus problemas, mas eu era firme. Se vocês querem que eu continue pagando por tudo isso, vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Eu não sou um banco, eu sou uma mãe que está ensinando os filhos a serem irmãos. Devagar, a atmosfera começou a mudar. A Patrícia, que antes era tão arrogante, agora dependia de nós para as coisas mais básicas. Isso a quebrou por dentro, mas também a amoleceu. Ela começou a pedir desculpas. Desculpas sinceras, entre um exercício e outro. Ela chorava lembrando de como ela me ignorava e de como agora eu era a única pessoa que realmente estava ali por ela. O Rodrigo começou a baixar a guarda. Uma noite, nós estávamos na cozinha da casa que eu tinha alugado e ele me contou sobre a falência. Ele chorou como um menino, admitindo que tinha sido ganancioso e que tinha vergonha de ter tentado me processar. Eu ouvi tudo, sem julgar. Eu disse a ele que o fracasso é o melhor professor que um homem pode ter, se ele estiver disposto a aprender. O Bruno era o que mais se dedicava. Ele trazia a namorada para ajudar nos finais de semana e eu finalmente a conheci. Ela era uma moça doce, trabalhadora, que realmente amava o meu filho pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Eu vi o Bruno se transformar em um homem responsável diante dos meus olhos. Foram 6 meses intensos. A Patrícia voltou a andar, com dificuldade, mas voltou. O Rodrigo conseguiu um emprego numa empresa de consultoria, começando de baixo, mas com dignidade, e o Bruno foi promovido na loja de materiais. Eu percebi que o meu desaparecimento tinha sido o remédio amargo que salvou a alma daquela família. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse continuado a pagar as contas e a aceitar o desprezo, eles teriam se destruído completamente. Ao me retirar, eu forcei cada um deles a encarar o próprio espelho. Quando a Patrícia recebeu alta definitiva da fisioterapia, nós fizemos um jantar. Não era uma mesa de 15 lugares com talheres de prata. Era uma mesa simples, com pizza e risadas. Nós estávamos todos ali. Meus filhos, meus netos, eu e até o Joaquim, que veio para o encerramento daquela fase. Eu olhei para os meus netos e vi que eles agora me olhavam com outros olhos. Eles não viam mais a vovó chata que mora longe. Eles viam a mulher forte que salvou a mãe deles, que cuidou de tudo e que não se deixou abalar. Eu recuperei o respeito deles, não pelo dinheiro, mas pela minha postura. Naquela noite, antes de ir dormir, eu escrevi no meu diário: missão cumprida. Eu não ia voltar a morar em Connecticut. Charleston era o meu lar agora, mas eu não precisava mais desaparecer. Eu podia estar presente, mas nos meus termos. Eu disse a eles que eu voltaria para o sul no dia seguinte. Houve protestos, pedidos para eu ficar, mas eu fui firme. Eu amo vocês, mas eu tenho a minha vida. Vocês agora têm as de vocês. Nós vamos nos ver nos feriados, sim. Mas dessa vez, vocês é que vão me convidar. Vocês é que vão organizar. E vocês é que vão garantir que eu me sinta bem-vinda. O Rodrigo me abraçou forte e disse: pode deixar, mãe. Eu já estou organizando o nosso próximo encontro. E dessa vez, eu vou buscar a senhora no aeroporto.
Eu voltei para Charleston com o coração leve. Eu tinha vencido a batalha contra o esquecimento. Eu não era mais invisível. Eu era a Dona Helena Monteiro, a mulher que soube a hora de partir para que pudesse, finalmente, voltar de verdade. Agora, eu passo os meus dias pintando o mar, caminhando com o Joaquim e recebendo cartas e fotos que agora têm significado. Eu descobri que a felicidade não está em ter uma família perfeita, mas em ter o respeito de quem você ama, e que, às vezes, para ser lembrada, você precisa primeiro ter a coragem de ser esquecida. Eu ainda tenho muito o que viver. Tenho planos de abrir uma pequena escola de artes para idosos. Tenho planos de viajar para a Ásia. Tenho planos de ver meus netos se tornarem homens e mulheres de valor. Mas o plano principal eu já realizei. Eu recuperei a mim mesma. E se você está aí, do outro lado, sentindo que o seu tempo já passou ou que as pessoas ao seu redor não te valorizam, lembre-se da minha história. Não aceite as migalhas. Você é o banquete completo. E se eles não querem se sentar à sua mesa, levante-se, venda a mesa e vá jantar onde a música é melhor e a companhia é verdadeira. Porque a vida, minha querida, é curta demais para a gente passar esperando por quem não vem.